Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou abordar o tema a influência da inteligência artificial no cotidiano de nossas vidas. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal, clique no like, compartilhe e deixe seu comentário. E para que o vídeo fique mais claro, eu dividi os vários softwares de IA em 5 categorias. São elas: academia, governo, empresarial incluindo gestão, produção ou operação, IA associada a serviços de internet e IA integradas a produtos. Na classe academia, os softwares de inteligência artificial têm duas grandes formas de aplicação. A primeira forma, é claro, é a pesquisa científica, e o resultado da aplicação desses programas, pelo menos por enquanto, parece ser muito positivo, já que esses programas auxiliam cientistas a realizarem descobertas e aumentarem o conhecimento da humanidade em genética, química molecular, física quântica, desenvolvimento de medicamentos e outras áreas do conhecimento. A segunda grande forma de aplicação é utilizar essas ferramentas eletrônicas como forma de apoio ao ensino, tanto nos níveis fundamental, médio e, é claro, na graduação. Portanto, a menos que o conhecimento obtido com a aplicação desses softwares seja desvirtuado e aplicado de forma não ética, o impacto para a sociedade a princípio parece ser bem positivo. Na classe governo é necessário dizer que vários países têm realizado investimentos públicos em softwares de inteligência artificial, mas os principais investidores são Estados Unidos e China. Também é necessário destacar países como Japão, Alemanha, França e Reino Unido. As duas grandes áreas de investimento são civil e militar. Na área civil, os investimentos são em softwares para agilização e melhoria nos processos administrativos e ganhos de eficácia e eficiência. Também são realizados investimentos em softwares para dar apoio ao atendimento público e prestação de serviços à comunidade. Já na área militar, os softwares são utilizados em atividades estratégicas, táticas e também em aplicação diretas em armamentos. Os aspectos negativos dos investimentos públicos em inteligência artificial são: os Estados Unidos, que é o principal investidor público, também é o líder em investimentos na área militar, quando em comparação com a Europa e o Japão, que têm investido mais nas aplicações civis desses softwares. É importante destacar que as IAs regenerativas têm apresentado falhas que estão aumentando em quantidade devido a fatores como qualidade dos dados utilizados para aprendizagem, disponibilidade de dados, desvios de programação e também a baixa qualidade e quantidade de controles técnicos que sejam padronizados para testar o funcionamento desses programas. Uma das falhas apresentadas pelo relatório da Stanford University na aplicação de softwares de IA em prestação de serviços públicos, notadamente softwares de identificação facial, são que esses softwares tendem a identificar como modelos de criminosos hispânicos, afrodescendentes e também perfis de pessoas do Oriente Médio. Este tipo de falha não é exatamente uma surpresa se considerarmos dois pontos importantes: quem são os desenvolvedores e, é claro, como ponto mais determinante, o tipo e a qualidade do banco de dados que esses softwares utilizaram para o chamado aprendizado de IA regenerativa. Na classe empresarial, o que os softwares de inteligência artificial fazem não é exatamente uma novidade, já que o capital tende a controlar o trabalho através da simplificação ou da subdivisão do mesmo, desde que ocorreu a Revolução Industrial e que Adam Smith descreveu a subdivisão do trabalho em seu modelo sobre a fábrica de alfinetes. Portanto, temos softwares de inteligência artificial aplicadas em dois tipos básicos de automação. Primeiro tipo de automação, atividades administrativas ou de gestão empresarial. Segundo tipo de automação, atividades produtivas ou operacionais. Em relação aos processos de apoio administrativos e de gestão, as inteligências artificiais podem estar integradas a ERPs, Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais, que são softwares de gestão empresarial, e ou também podem ser softwares complementares a esses programas de gestão empresarial ou programas de administração empresarial. Neste caso, como é de se esperar, elas são voltadas para agilizar e facilitar tarefas e ou substituir ou controlar o trabalho humano. A automação de processos produtivos e mesmo o uso de robôs não é exatamente uma novidade, mas esses softwares de inteligência artificial vêm sendo integrados a softwares que controlam equipamentos produtivos, máquinas, robôs e equipamentos auxiliares, de forma a tentar melhorar o controle sobre esses equipamentos, a qualidade do processamento e realização da atividade e modernizar a produção. Neste ponto, há um comentário a fazer sobre o relatório da Universidade de Stanford. Ela aponta a China como o segundo principal investidor em inteligência artificial do mundo, o que é verdade. Mas também é verdade que a China está ainda muito, mas muito longe do valor total investido pelos Estados Unidos. Outro fator importante é que a China, na sua atual conjuntura, tem indústrias modernas e com um grau elevado de automação, mas não há uma relação direta nos dados que
que façam que nós possamos concluir que a automação atual chinesa é feita com base em robôs que utilizam softwares de inteligência artificial. Essa é uma extrapolação feita pelo relatório que não necessariamente é verdade, já que o uso de robôs em produção existe há mais de 30 anos. Outro exemplo de automação empresarial é o desenvolvimento de programas de inteligência artificial para a prestação de serviços ao cliente, como, por exemplo, em atividades de telemarketing ou aplicativos de bancos, corretoras e outros tipos de serviços. Essas automações também podem ser voltadas para apoiar e facilitar atividades burocráticas e ou complexas, como, por exemplo, o registro de prontuários médicos e ou a formação de diagnóstico. E como qualquer atividade empresarial, a automação de processos pode provocar riscos que são desconhecidos pelos empresários atualmente e pelo pessoal que faz a gestão dessas organizações. O primeiro risco é que esses softwares de inteligência artificial são treinados muitas vezes com dados não licenciados ou com dados de baixa qualidade, o que pode provocar falhas operacionais nos processos empresariais, provocando prejuízos, e também podem provocar processos por uso de informações não licenciadas ou não aprovadas para o desenvolvimento da aprendizagem desses softwares. E a automação de processos empresariais traz também riscos para a sociedade, que é a eliminação direta de postos de trabalho, tanto para a mão de obra com baixo grau de qualificação, como também para a mão de obra qualificada. A utilização de softwares de inteligência artificial em atividades empresariais podem trazer vários problemas éticos. O primeiro é o mais óbvio, é o uso de informações pessoais não autorizadas. O segundo está relacionado com o primeiro, é o uso de informações pessoais de forma autorizada, mas quando o cliente autoriza, nunca sabe exatamente o conteúdo e a abrangência dessa autorização, já que simplesmente clicamos no termo de uso de serviços sem ler os termos de uso de serviços. E isso é feito de propósito, já que esses contratos são extensos e com linguagem complicada e letras minúsculas. O terceiro ponto é em relação à propriedade intelectual. As inteligências artificiais regenerativas, quando aprendem, simplesmente podem roubar a propriedade intelectual e o conhecimento alheio e utilizar isso de forma equivocada. Para atividades complexas, há ainda o problema de paralisia de pensamento, já que o programa de inteligência artificial na formação de um diagnóstico, por exemplo, pode simplesmente substituir o pensamento médico, e isso é feito de maneira natural, já que o ser humano é programado para poupar energia, principalmente deixando atividades de raciocínio lógico automatizadas, ou seja, nesse caso, o uso da inteligência artificial poderia simplesmente levar os médicos à paralisia mental, a parar de pensar. O profissional que está usando a inteligência artificial pode simplesmente diminuir sua atenção na atividade e utilizar simplesmente as informações fornecidas pelo programa, o que pode diminuir muito a qualidade de atividades, como, por exemplo, consultas médicas. Eu mesmo já passei por uma situação dessa recentemente. E agora, a categoria onde ocorre o maior número de interações entre os programas de inteligência artificial e os seres humanos. É a classe de IAs associadas a serviços de internet e comunicação, que são programas criados para a interação com o público em geral. Exemplos: ferramentas de pesquisa e respostas, manipulação ou criação de imagens e vídeos, criação de sites, criação de slides, criação e manipulação de sons e voz, desenvolvimento de programas simples, interações com humanos e entre humanos e todo tipo de miscelânea que alguém possa imaginar. E aqui uma reflexão que contradiz um fato. Se pensarmos simplesmente no desenvolvimento da humanidade, esta classe de IA não deveria ser o foco. No entanto, não é bem isso que acontece. Nesta classe de IA é onde se concentra a maior quantidade de investimento das Big Techs. Isso faz com que eu te faça um convite. Pense a respeito disso. Por que será que isso está acontecendo? Que riscos isso traz para você, para a vida dos seus familiares e para a humanidade como um todo? Em um olhar superficial e desavisado, realizado por pessoas que geralmente não refletem muito sobre como vão interagir com a internet, esse tipo de IA parece inofensiva e até útil. Mas, se você prestar atenção, a forma de interação desses seres humanos com a internet faz com que eles se exponham características econômicas, pessoais, psicológicas, e isso cria uma gama de informações que são úteis para esses programas passarem a interagir com você de forma a te controlar. Ou seja, você deixa de ser um usuário da internet para ser uma pessoa usada pela internet. E aqui há um risco muito grande para a humanidade em geral. Talvez isso explique um pouco por que as Big Techs se importam tanto e investem tanto nesta categoria de programas de inteligência artificial. Como o desenvolvimento de softwares de inteligência artificial é uma atividade relativamente
relativamente nova, a legislação a respeito dessa atividade ainda está em desenvolvimento. Se isso, por um lado, é natural, por um outro lado, cria oportunidade para que as empresas que trabalham no desenvolvimento desses softwares desenvolvam produtos e serviços que têm baixo grau de controle sobre as atividades de desenvolvimento, sobre a qualidade do funcionamento desses programas e principalmente sobre a qualidade dos bancos de dados utilizados para que as inteligências artificiais regenerativas se desenvolvam e aprendam. Isto introduz riscos adicionais para todos os seres humanos que utilizam esses programas. Outro fato importante é que essas empresas adoram postagens virais e de grande alcance, porque nelas serão ancoradas propagandas que vão gerar bilhões de dólares de faturamento para essas empresas, não importando bem o tipo de conteúdo que está sendo veiculado, se é verdade, mentira ou se irá prejudicar alguém. Juntando tudo isso, temos uma mistura bilionária e explosiva. Redes sociais, postagens virais, programas capazes de transformar fantasia em algo muito parecido com a realidade e um conjunto muito grande de consumidores e usuários desavisados e crédulos. Então, se você é usuário desse tipo de programa, olhe tudo isso como uma visão crítica e tome cuidado. Eu fiz perguntas sobre o tema desse vídeo a um programa desses e as respostas que ele me deu foram vazias de conteúdo, não foram conclusivas. E no final de cada resposta havia uma frase que tentava ser evasiva, ou seja, numa linguagem chula, dar um perdido no usuário. Então, pense bem no quanto você valoriza e na importância que você dá para esse tipo de coisa. A última classe de programas de inteligência artificial é aquela em que os programas são desenvolvidos para serem integrados a produtos tais como celulares, assistentes de navegação e tarefas domésticas, televisores, brinquedos, drones, geladeiras, veículos, caminhões, tratores e carros e outros bens. A princípio, programas integrados a esses produtos parece ser algo bom, que pode melhorar a qualidade dos produtos e a experiência do usuário, mas de novo encontramos os mesmos tipos de problemas. A ausência de legislação, ou seja, regulamentos para controlar a qualidade do desenvolvimento, os testes e a validação e aprovação desses programas, o uso de banco de dados restritos e de baixíssima qualidade para que esses programas de IA regenerativa aprendam, ações descuidadas em baixar o custo de produção e elevar o lucro a qualquer preço, e como consequência, todos esses fatores em conjunto têm elevado o número de incidentes e acidentes que afetam diretamente a saúde e a segurança dos usuários. O resultado de tudo isso é que apenas para o modelo Model Y da Tesla foram registrados até 2019 736 acidentes e 17 mortes, afora os acidentes e mortes ocorridos após o ano de 2019. Enquanto isso, o proprietário dessa indústria lutava no Congresso americano para barrar qualquer tipo de regulamentação relativa a esse tipo de veículo. Outro tema muito importante quando se aborda inteligência artificial é que elas estariam causando uma elevação da produtividade em todos os setores e empresas, ou pelo menos nas empresas onde elas são mais aplicáveis. Isto não é verdade, na verdade isso é um mito. Se olharmos o principal país, ou seja, aquele que mais investe em inteligência artificial, que é os Estados Unidos da América, nós vamos notar que nos últimos 50 anos a produtividade geral desse país está flutuando dentro de um range, ou seja, dentro de uma faixa. A exceção está para o ano da pandemia, aonde as empresas tiveram que trabalhar com um número menor de pessoas em função da quarentena. Alguém deve estar pensando, a sua conclusão está errada porque você está utilizando dados dos últimos 50 anos. Mas se olharmos mais de perto, ou seja, nos últimos 25 anos, chegamos à mesma conclusão. A produtividade geral dos Estados Unidos tem flutuado dentro de uma faixa que, na verdade, está cada vez mais estreita e se aproximando do nível zero, com exceção do ano da pandemia, onde houve um grande esforço da equipes de saúde dos Estados Unidos e do mundo inteiro para atender um volume maior de pacientes e, portanto, a medida de produtividade nesse caso específico aumentou, mas não porque houve qualquer progresso técnico ou influência da inteligência artificial, mas sim pelo esforço dos heróis da saúde que cuidaram de um volume de pacientes muito maior. Se olharmos os dados de 2015 até 2025, a conclusão é a mesma. A produtividade americana vem flutuando dentro de um range cada vez mais próximo da linha do zero. E se olharmos também os dados do pós-pandemia, vemos que, na verdade, a produtividade dos Estados Unidos vem diminuindo desde 2023. Aqui vai um comentário sobre o relatório da Stanford University. Lá afirma que a produtividade vem crescendo em função da inteligência artificial. Isso só é verdade se olharmos única e exclusivamente as empresas que trabalham com inteligência artificial. Quando olhamos para a macroeconomia dos Estados Unidos como um todo, a produtividade, na verdade, vem diminuindo. Isso é natural, já que o relatório da Stanford University é financiado pelas Big
Techs, ou seja, pelo grupo de empresas que são responsáveis pelos programas de inteligência artificial de uso associado à internet. Se dividirmos a economia americana em grupos setoriais, a conclusão fica coerente com a análise da produtividade macroeconômica como um todo. O primeiro grupo, que envolve pesca, agricultura e mineração, tem suas produtividades flutuando dentro de faixas, dentro de ranges, de forma coerente com a macroeconomia como um todo. O segundo grupo, que envolve construção civil e fabricação, também tem suas produtividades flutuando dentro de faixas. E aqui vale um comentário: o setor industrial, ou seja, o setor fabril, seria aquele que deveria ter sua produtividade elevada em função das inteligências artificiais que, teoricamente, estariam operando dentro de robôs ou equipamentos automáticos. A produtividade do terceiro grupo, formado por hospedagem e lazer, outros serviços e serviços empresariais, também está flutuando em faixas. E como os demais, o quarto grupo, formado por saúde e educação, também está flutuando dentro de uma faixa desde 2000 até 2023. Os dados mais recentes não estavam disponíveis, mas o pico está em 2020 devido à pandemia. Assim como em todos os setores, houve um pico de produtividade em 2020 porque todos os setores tiveram que operar com um volume de mão de obra menor do que operariam devido à quarentena. E o quinto e último grupo, formado pelos setores financeiro e informação, que teoricamente seriam setores onde as possibilidades de aplicação de programas de inteligência artificial seriam amplas, também estão flutuando dentro de ranges, ou seja, a produtividade desses grupos não se elevou sobremaneira devido à aplicação de programas de inteligência artificial. Tudo isso corrobora o que nós vimos nos gráficos gerais de produtividade da economia norte-americana, ou seja, a economia estadunidense está flutuando dentro de um range e nos últimos anos, de 2023 para cá, na verdade, tem diminuído. A conclusão geral é que, ao menos por enquanto, os programas de inteligência artificial não têm contribuído para a elevação geral da produtividade da macroeconomia no mundo e, é claro, nos Estados Unidos. É possível extrapolar para o mundo porque os Estados Unidos é o principal investidor em programas de inteligência artificial e lá os investimentos estão concentrados pelas Big Techs em programas de IA integradas em serviços de internet e comunicação e também em investimentos do setor público na área militar. Por um outro lado, os governos americanos têm se mostrado resistentes em regrar o uso das inteligências artificiais, tanto aplicadas a produtos, mas principalmente as inteligências artificiais integradas em serviços de internet e comunicação. Isso ocorre porque, é claro, os governos estão, de certa forma, sendo reféns dos grandes grupos econômicos formados pelas Big Techs. E há, de forma geral, um interesse em que esses grupos continuem sua dominância econômica no mundo. E a importância que o setor de tecnologia tem dentro da macroeconomia americana tem paralisado os governos estaduais e o governo federal dos Estados Unidos em relação à regulamentação e uso das inteligências artificiais, mesmo em detrimento de problemas de saúde, acidentes, fake news e indústria da fraude que os programas de inteligência artificial associados às redes sociais têm trazido para o próprio Estados Unidos e também para o mundo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no like, compartilhe e deixe seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.